Talvez o seu marido seja o que você já tem. Nós vamos falar de poder da intenção, nós vamos falar sobre os relacionamentos serem cíclicos, nós sermos cíclicos, a natureza ser cíclica, o tempo ser cíclico. E eu sou Magda Betoni, humanoterapeuta, e nesse perfil eu apoio mulheres 30+, a reduzirem os seus conflitos internos, os conflitos nos relacionamentos amorosos, para construir uma vida saudável, harmoniosa, em paz, feliz. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre talvez seu marido seja o que você já tem, eu coloquei essa provocação no grupo do Telegram, de chamada aqui para live, e na real a live está falando sobre a harmonia, né? É uma live falando sobre amor com clareza. Então, intenções e objetivos claros. Por que eu estou falando isso hoje? Porque eu escolhi o dia de hoje para estar falando sobre isso. Porque nós estamos hoje no dia do poder da intenção, tá? Na onda encantada da serpente, nós estamos falando de relacionamento amoroso, estamos falando da nossa saúde, do nosso corpo, e é nesse ciclo que nós vamos estar, a maioria de nós, revendo isso, essa área da nossa vida, a nossa área de relacionamento afetivo íntimo, a gente trocar de pele, a gente deixar de quem a gente é, para a gente ser uma nova versão. Isso acontece todos os dias. E hoje nós estamos aqui no poder da intenção, que é diretamente proporcional ao objetivo. Então a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia quando a gente está se relacionando intimamente com alguém, né? Eu vou colocar aqui o tema para que a gente possa, amor com clareza, a gente precisa pôr luz nesse tema, né? Então vamos falar dessa clareza dos relacionamentos íntimos. Nos relacionamentos íntimos, espera lá. Então aqui, vamos colocar luz nos relacionamentos íntimos, amor com clareza, vou fixar aqui. Então é isso, então nós vamos falar da clareza das intenções e objetivos, né? E hoje nós estamos com duas energias no poder da intenção, no movimento da intenção. Tanto o cronopsi como o Kim do dia está no poder da intenção. Então nós estamos num ciclo específico onde isso está sendo movimentado na nossa vida individual e coletivamente. Então há uma chance muito grande de você estar fechando ciclos nos seus relacionamentos para abrir a oportunidade de outros ciclos. E eu quero trazer clareza que a gente faz isso, a gente tem a noção ou não sobre isso, né? Quando nós vamos nos relacionar com uma pessoa, quando a gente acaba conhecendo uma pessoa e se interessa, qual a intenção primeira quando a gente se aproxima de uma pessoa, quando tem interesse por uma pessoa? A gente tem a intenção primeira de conhecer, de estabelecer um relacionamento. E se nós vamos dando andamento neste percurso,
nesta convivência, de irmos nos conhecendo cada vez mais, é importante a gente ter clareza que a intenção se modifica à medida que nós vamos caminhando na nossa vida. Quando a gente se interessa por alguém, a intenção primeira é de um conhecer o outro. E aí outras intenções vão surgindo no nosso caminhar, mas essa intenção primeira de querermos conhecer um ao outro, isso não pode deixar de continuar e existir no nosso percurso o tempo inteiro. As 20 ondas encantadas aqui, sempre a gente passa nos 20 ciclos no poder da intenção. Essa intenção tem que estar clara para nós no nosso percurso, no dia a dia da nossa convivência. E seja uma convivência inicial, onde a gente está conhecendo um ao outro, ou seja em outros ciclos da nossa vida. Eu não sei em que ciclo da sua vida você está, se você está começando a namorar agora, se interessou por alguém, ou se você já está noiva, ou se você já está casada, se está namorando, se já viveu uma vida com o seu marido, já teve filhos. Mas a gente precisa ter clareza do poder da intenção de estarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso a gente precisa ter clareza. Porque as nossas intenções, à medida que a gente caminha na nossa existência, elas se modificam. A gente não é o mesmo no ciclo da vida e nem a pessoa com quem a gente escolheu viver. Então a gente precisa ter essa clareza, colocar luz nas nossas intenções e nos nossos objetivos. E para a gente construir relações saudáveis, é necessário que a gente sempre perceba quem nós somos, quais as nossas intenções, quais os objetivos que a gente tem, porque a gente vai sempre nos preparando para os novos objetivos da caminhada, juntos. Se é uma caminhada inicial, onde a gente acabou de se conhecer, a gente tem um tipo de intenção, mas depois que a gente já está convivendo, qual é a intenção que nós temos de estarmos juntos? A gente precisa trazer isso para essa conversa, e não para que isso, para a nossa conversa do dia a dia, né? E não para que isso vire conflito, mas para que a gente possa alinhar, se ajustar, arranjar os nossos objetivos conjuntos e individuais e sabermos para que eu estou querendo o que eu estou querendo, para que você está querendo o que você está querendo. E às vezes a nossa intenção primeira de projetos juntos vão se alterando à medida que a gente vai se relacionando, né? Inicialmente, quando a gente se interessa, por uma pessoa, a gente quer conviver com ela. Depois que a gente já está convivendo, a gente tem que renovar os nossos objetivos e as intenções. Temos clareza da intenção nesse objetivo. E a pessoa que está conosco também precisa. Esse é o jogo da vida. Isso serve para o relacionamento afetivo íntimo, mas serve para todas as nossas relações. Olá, Renata. Bom dia, querida. Todos nós transbordamos amor, sabedoria e luz, gratidão, recebo isso, mas todos nós temos essa sabedoria, essa luz, esse amor, porque está disponível para nós o tempo todo e nós não somos quem a gente acredita que é. Eu estou Magda, mas quem é a consciência que está aqui através de mim? Quem é você? Quem é a consciência através de você? E com quem a gente está? Quem é a consciência que está caminhando na jornada da vida com você? Quem é essa pessoa? Então a gente tem que ter sempre essa clareza de ter essa intenção de estarmos nos descobrindo, para descobrir cada vez mais a pessoa com quem a gente está vivendo, os nossos objetivos e a intenção. Para que a gente quer isso que a gente quer? E existe um querer, uma intenção genuína dentro de nós. Eu, quando cheguei na Lei do Tempo, descobri que no meu oráculo o poder do oculto é
a mão solar azul, que é o poder da intenção, por isso que eu adoro e me aprofundei bastante sobre esse poder da intenção. O mantra Kim é pulso com o fim de conhecer, realizando a cura. Eu percebi que isso era algo muito dentro de mim. Então, o que pulsa dentro de você? Essa vontade que pode não estar tão clara. Ainda não foi colocada a luz. Quando a gente fala das nossas sombras, nós não estamos falando de uma coisa ruim. Nós estamos falando daquilo que ainda não foi colocado luz e a gente não percebeu, não viu. E isso está em todas as nossas relações, mas especialmente na relação afetiva íntima, onde há uma troca de sexualidade, porque nós estamos na onda encantada do poder da sexualidade, a onda da serpente, né? Na história cósmica, o mago e a serpente vieram para quebrar esses tabus, essa quantidade de crença nesta área tão importante da nossa vida, é a nossa área da criatividade, é a nossa área da criação, a nossa área em que a gente possibilita que outras consciências venham viver a nossa experiência planetária aqui. Então, isso é de suma importância para a estrutura familiar e para a estrutura desse relacionamento. Esta onda encantada da serpente, ela não está acontecendo em qualquer lugar no sincronário das 13 luas de 28 dias. Ela está acontecendo na onda encantada, na lua autoexistente, que é o tom da estrutura. Então, ela só vai se repetir, o dia de hoje só repete daqui a 52 anos. Daqui a 52 anos nós vamos ter de novo o caminhante do céu solar vermelho, nesse dia Kali da lua autoexistente, só daqui a 52 anos. Mas onde o planeta vai estar? Onde nós vamos estar? Em que altura do tempo do nosso ciclo planetário nós vamos estar, né? Então, nenhum dia se repete na nossa vida, nenhuma experiência se repete, ela é única. Então é necessário que a gente compreenda que neste momento planetário, nesta onda encantada, nesse ciclo de 13 dias, o cosmos, as energias de luz e som, está trabalhando em nós pela lente da lei do tempo, está trabalhando em nós os nossos relacionamentos amorosos. E os nossos relacionamentos amorosos são, além da convivência familiar, é como a gente se relaciona intimamente com alguém. Muitas vezes essa intimidade é sexual, mas muitas vezes essa intimidade é apenas na convivência. Então nós estamos falando de família, nós estamos falando da estrutura de uma célula social importante. Nós, enquanto famílias, preparamos consciências para viver em sociedade. E nós, socialmente, nos organizamos, nos desconectando desses ciclos, né? Dos ciclos naturais da vida, dos ciclos naturais que acontecem em nós e dos ciclos naturais que acontecem nas nossas relações humanas. Por isso que a lei do tempo é um movimento pela paz no planeta. E essa paz, ela necessita que a gente reduza os nossos conflitos internos, reduza os nossos conflitos com quem a gente convive mais proximamente. E não há uma proximidade tão efetiva do que a proximidade de um homem e uma mulher que possibilitam a oportunidade de outras consciências chegarem ao planeta. E neste tom solar da intenção, na onda encantada da serpente, que está falando dessa estrutura, dessa célula, está falando do nosso corpo físico, está falando da gente deixar de ser uma versão antiga para ser uma versão atualizada, está falando dos fechamentos de ciclos que estão que é o desafio justamente desse ciclo. Qual é o poder da intenção? O caminhante do céu. O caminhante do céu, nesta onda encantada, especificamente,
E ainda nessa lua de estrutura, qual é a intenção? O caminhante do céu representa a possibilidade de explorarmos esse espaço, essa experiência humana, né, na horizontal, percebendo que nós somos a ligação entre o mundo sutil, o mundo espiritual e essa experiência planetária. Por isso que o selo do caminhante do céu está aqui, tem a estrutura de duas torres que não se tocam, porque o que une essas duas torres, o céu e a materialidade, somos nós. Nós, consciências humanas, que estamos nesta experiência planetária. E essa experiência planetária possibilita que a gente caminhe dando atenção a essa experiência, a nossa energia e as trocas que fazemos nesse caminhar, nesse jogo evolutivo. Nós estamos trocando energia o tempo inteiro nas nossas relações humanas. Então, quando eu fiz a provocação, talvez seu futuro marido seja o que você já tem, porque se você já tem, isso serve para quem não tem também o futuro marido, a gente precisa entender que a gente não é o mesmo. Nem um dia da nossa vida a gente é o mesmo. E aí a gente precisa finalizar as nossas relações diariamente, finalizar mesmo para renovar isso todos os dias, porque a vida é dinâmica e ela se altera. Quando a gente se interessa e vai caminhar junto, a gente tem a intenção de conhecer. Quando a gente resolve casar, a gente tem outras intenções e são duas pernas que caminham juntas. Eu sempre gosto de trazer aqui que e é o que eu trabalho nos pilares do processo terapêutico, o relacionamento afetivo íntimo, na prática, o que seria este finalizar todos os dias. Já adorei a pergunta, Jéssica, o que seria finalizar todos os dias para reiniciar. Já chego aí, mas deixa eu só continuar sobre quando nós estamos caminhando junto de alguém, a gente inevitavelmente está trabalhando num pilar importante que é o pilar onde eu ponho a minha energia e sou remunerado por isso. Então, a profissão, a carreira, já falando com a Jéssica, é um pilar super importante, onde eu ponho a minha energia e lido com o dinheiro, com essa energia de liberdade. Nós nos distorcemos do que é a energia do dinheiro. A gente acreditou que dinheiro foi programado em nós, que dinheiro é número no banco, papel na carteira, e dinheiro é uma energia de liberdade, de experiência de vida, né? E esse pilar está diretamente, essa perna, ela caminha diretamente ligada à outra perna, que é o relacionamento afetivo íntimo. Então, a gente todos os dias está caminhando com estas duas pernas, né? Quando a gente... E essas duas pernas, elas trazem no pilar importantíssimo, eu digo que é o chakra básico, raiz é o chakra do dinheiro, do trabalho e dinheiro, da nossa carreira, do nosso percurso profissional. O chakra da sexualidade é o chakra do relacionamento, dos relacionamentos íntimos, sexuais. E o chakra do plexo solar é como eu lido com isso e com as relações humanas. Eu somatizo no meu corpo doenças porque eu tenho imaturidade em lidar emocionalmente nesse meu caminhar da vida. E o chakra, a quarta estrutura, já que nós estamos falando dessa lua, é o chakra cardíaco, que é como eu lido socialmente, como é que eu faço esse percurso evolutivo, como é que eu, com maturidade, consigo viver tudo isso. E isso vai mudando no percurso, no nosso ciclo de vida, né? Quando nós temos a intenção de casar, a gente se interessou mais um pelo outro e vamos fortalecer esse vínculo, mas eu tenho que dar um passo a mais com o dinheiro, com o investimento na minha vida. Quando nós resolvemos dar um passo no relacionamento e vamos ter filhos, mais um passo no pilar dinheiro.
Então, em que altura da vida você está? Mas esse caminhar com a vida, a gente caminha com os nossos projetos ou a gente caminha capenga com a energia do dinheiro e não conseguimos trabalhar essa energia porque passamos a pagar contas, a focarmos a nossa vida nas dificuldades com o dinheiro, com as finanças, e vamos nos afastando um do outro, da intenção de estarmos juntos, do propósito que nos uniu, e vamos fazendo o nosso percurso nos separando, porque entre nós tem a dificuldade com o dinheiro, né? E à medida que o tempo vai passando, o ciclo vai passando em cada um de nós, o ciclo da convivência, a gente precisa ter claro quais são os nossos propósitos e os nossos objetivos. É para isso que a Lei do Tempo trabalha com 20 ondas encantadas, com ciclos de 13 dias, para que a gente toda vez passe pelo propósito e pelo objetivo. Hoje eu estou falando a gente passa por toda a onda, mas eu quero evidenciar o propósito, o motivo de estarmos juntos, é o para quê, é o tom da intenção e o objetivo, para que eu quero isso que eu estou querendo. E esse ajuste precisa estar sendo trazido sempre. Então, enganchando na pergunta da Jéssica, a prática que seria estar finalizando todos os dias, é trazendo esse diálogo para a conversa e entendendo e reajustando os nossos propósitos. Qual propósito eu tive para esse dia? Qual a intenção desse dia? Porque um casal tem sempre, deveria ter, objetivos juntos, conversas de para onde estamos indo juntos. Quais são os nossos propósitos? Né? Aí trazer sempre também para a nossa vida quais são os nossos propósitos de vida, quais são os nossos propósitos de caminhos neste mês, neste ano, né? Então vale várias outras lives aqui, mas se eu tenho objetivos, eu preciso estruturar quais os meus motivos para aqueles objetivos, para que eu quero aquilo, para quê? E aí, no dia a dia, esta prática requer que a gente possa se encantar todos os dias, porque seja o que for que você tenha para fazer na sua vida, que seja muito grande, o dia de hoje requer coisas pequenas para você ir em direção aos seus objetivos. O dia é feito de uma infinidade de coisas pequenas no seu dia a dia, mas você sabe a direção, o propósito, para onde você está indo. Né? E esse dia a dia precisa ser observado, precisa ser acompanhado no dia da gente. A gente não pode ir andando sem colocar clareza nas nossas intenções, nos nossos motivos e nos nossos objetivos. E isso no relacionamento afetivo íntimo é de suma importância. Então, diariamente, a gente precisa ter esse tipo de conversa mais profunda, para a gente se conhecer e conhecer o outro. Essa conversa profunda vem com um simples como você está, como foi o seu dia. O seu dia finalizou, como você tinha intenção quando amanheceu? Qual a sua intenção no seu dia? É simplesmente correr atrás de situações que você não se planejou, não estruturou, você só apagou o incêndio? Então, você não tem clareza dos seus objetivos e nem dos motivos dos seus objetivos. E muitas vezes isso traz dificuldade para a relação humana. E eu quero dar aqui um exemplo muito prático. Eu atendo mulheres desde os 18 anos até mais de 80 anos. Né? E aí eu vou estar olhando em qual momento de vida esta mulher está. Qual o objetivo que ela tem e o motivo daquele objetivo. Qual a intenção? Para que eu estou querendo o que eu quero? E esses quereres muitas vezes se modificam, porque muitas vezes a gente conquistou aquilo que a gente queria. Então, a gente precisa ter clareza que aquilo já foi conquistado e que há
a motivação para eu continuar, eu preciso estar colocando outros objetivos para eu ir em direção àquilo. Assim é o meu companheiro de vida. Ele também tem motivos diferentes. Então, um casal, uma família que mora no campo e resolve morar na cidade, vão mudar os objetivos e vão mudar as intenções porque o ambiente externo se alterou. Elas já não são as mesmas pessoas. Então, isso precisa ser alinhado, ajustado, precisa ser... as conversas precisam ser outras sobre que impacto o seu dia teve na sua vida, quais as construções, o que você pensou. A gente precisa estar mais consciente do nosso percurso, do nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida ele é formado com as nossas escolhas no dia a dia, as pequenas escolhas, porque eu escolho comer tal coisa e não escolho comer outra coisa, né? A gente está o tempo inteiro tomando decisões no nosso dia a dia, de como a gente se veste, de como a gente se alimenta, de como a gente se relaciona, como é que a gente soluciona, como é que a gente dá um passo. E se a gente... Ai, que maravilha, a Renata aqui falando que amanhã eles farão 30 anos de casados. Parabéns, felicidades e que seja um novo ciclo muito maravilhoso. As intenções de vocês quando resolveram casar eram uma. Agora, com os filhos já encaminhados, com 30 anos de relacionamento, cada filho está num... Se a gente não se renova na nossa intenção juntos e no nosso propósito, chances são que o casal comece a caminhar, mesmo morando juntos, mas vão caminhando com distanciamento. Então, para que o casal caminhe alinhado, a gente precisa compreender que com quem a gente está finalizando o dia não é a mesma pessoa. Ela passou muitas coisas no seu dia a dia. Ela fez reflexões, descobertas. Então, manter essa intenção da curiosidade um com o outro, da curiosidade que cada um precisa ter com a própria vida e com a vida do outro. A curiosidade de quais são os próximos passos, quais são os caminhos, o que você aprendeu no dia de hoje, né? Porque isso traz uma estrutura muito maior para as relações. Então, se você está vivendo um conflito, né? Se você está vivendo uma dificuldade no seu relacionamento, então é importantíssimo que esse relacionamento se encerre para vocês construírem um outro relacionamento, com outros objetivos e com outra intenção para que nós estamos juntos. Por isso eu coloquei no grupo no Telegram, Conexão com Ferramentas Harmônicas, a provocação. Talvez seu futuro marido seja o que você já tem, porque tem pessoas que estão no conflito. Agora, o seu futuro marido, mesmo que você esteja bem, ele precisa ser um futuro marido e você ser uma futura esposa, para não perder essa intenção, essa motivação com a vida, porque todos nós nos modificamos todos os dias. São 10h30 da manhã, eu não sou a mesma Magda, muita coisa eu já fiz no meu dia, muitos inputs, muito alimento, alimentos novos, percepções, eu tenho uma vida no meu dia a dia, com coisas que eu setei lá atrás, né? Na física quântica a gente sempre traz, né? No mundo sutil a gente sempre traz tudo que está materializado na nossa vida já é passado, só existe porque a gente semeou lá atrás. Qualquer coisa que você tenha na sua vida, né? O celular por onde você está me vendo, né? Você setou a compra dele lá atrás. Então, tudo isso aqui que a gente está vivendo fisicamente já é passado. O seu, que bacana, Jéssica. A Jéssica está falando que foi extremamente importante para mim hoje, né? Porque nós estamos nesse percurso de estarmos mexendo com nossos relacionamentos afetivos íntimos, como a gente lida com isso, se eu preciso trazer uma doença, porque toda doença tem uma função,
e a gente precisa olhar qual é a função dessa doença nas relações humanas. Isso é bem profundo, isso fica para uma outra live, mas o fato é que as relações, é isso que está sendo trabalhado em nós. E eu fiz um gap aqui do que eu estava falando antes, mas é isso, a gente precisa estar o tempo inteiro se renovando para que a gente compreenda que a gente não é o mesmo. Eu tive a experiência de mudar de ambiente há 11 meses. Eu morava numa cidade, Pindamonhangaba, e tinha uma estrutura de vida. E vim para Ubatuba, uma cidade com praia. A minha alimentação foi renovada, as minhas atividades físicas, o meu jeito de viver a vida, o meu espaço físico se modificou. Então eu não sou a mesma Magda. E isso acontece todos os dias. E eu não sou, lembrei do que eu estava falando, eu não sou a mesma Magda que amanheceu o dia. Porque eu tive escolhas alimentares, escolhas de como eu ia começar o meu dia, como eu o tempo inteiro estou alimentando a minha vida, me nutrindo de informações maiores e de praticar no meu dia a dia esse processo evolutivo. Eu não sou a mesma nunca. Né? Porque hoje eu já tive diálogos com pessoas que me fizeram crescer muito, refletir, e eu me acompanho diariamente, eu coloco luz em mim diariamente. Eu comento que eu tenho um caderno que eu anoto todos os dias tudo que acontece na minha vida. Tá aqui. Então eu me renovo. Eu fecho os meus ciclos em mim, como eu sou cíclica, os relacionamentos são cíclicos, que é o desafio dessa onda encantada, é o poder da morte, o poder de morrermos e morrer o ciclo anterior para nascer o novo ciclo. E isso tanto serve na minha vida pessoal, como serve nas relações humanas. Então, não pense que quem está do seu lado é a mesma pessoa. Nem pense que você é a mesma pessoa, né? Dá uma olhadinha para você. Você amanhece uma e anoitece outra pessoa. Como eu tenho essa prática todos os dias de estar anotando o meu dia a dia, é um relacionamento comigo. Eu coloco luz em mim e vou olhando as minhas transformações, as minhas mudanças de pele, as minhas versões anteriores para uma versão nova, para que eu dê mais passos em direção a caminhos de maiores experiências que me tornem, que me gratifiquem cada vez mais e que eu possa ser uma célula saudável nas relações onde eu estou. Então, como nós estamos nesse ciclo aqui que está trabalhando em nós o relacionamento afetivo íntimo. E nessa onda encantada, os tons foram os tons do cronopsi e os tons do Kim do dia, eles foram sincronizados. Então nós estamos duplamente nesse poder da intenção. E essa intenção primeira nos relacionamentos afetivos íntimos, quando a gente inicia uma jornada, a intenção é de conhecer o outro e que o outro nos conheça. E é nessa relação que a gente vai se conhecendo. São através das relações humanas que a gente se conhece, né? Que a gente se descobre, porque nós vamos entrar logo mais na onda, não por acaso a onda encantada próxima é a onda encantada do espelho, porque são nas relações humanas, né? Como a gente ser o melhor de nós a cada dia, no nosso dia, porque logo em seguida ao tom solar vem o tom planetário, que é o de se aperfeiçoar, ser o melhor de nós mesmos. Então, todos os dias nós precisamos ser o melhor de nós e caminhar ao lado observando do outro, extraia do outro o melhor desse outro, né? Porque, em suma, eu sou outro você é o outro eu. Então, quando a gente
coloca a luz para que a gente seja o melhor de nós, o outro também vai estar nisso também, sendo o melhor que ele pode ser no momento em que está, né? E quando a gente vai caminhando, a gente está sempre se preparando para um novo ciclo, né? A gente está sempre se preparando, a gente saiba ou não disso, então é preferível que a gente saiba, né? A cada dia a gente morre o dia de hoje e reinicia a oportunidade de um novo dia todos os dias. Então, independente do seu momento, no seu relacionamento afetivo íntimo, permita que a relação morra para que nasça outro relacionamento. Sempre há oportunidades de novos diálogos, de novas atitudes, de novos comportamentos, de criação de novos hábitos, de novas percepções. Há sempre a possibilidade de nos renovarmos nas nossas relações, né? E isso é necessário que a gente se renove, porque a gente é só um fractal, né? Eu estou Magda, mas a consciência que se manifesta aqui é muito além da Magda. Vocês também, né? Então, quanta coisa, quanta oportunidade nós temos na nossa caminhada de nos renovarmos e trazermos nas nossas conversas, entender quais os objetivos que você tem enquanto pessoa, enquanto vida. E me compreender quais os objetivos, por qual motivo a gente precisa dessa clareza, para que as relações amorosas, especialmente as relações com troca da energia da sexualidade, tenha maior clareza do nosso percurso aqui na Terra. Então, nada mais maravilhoso que no poder da intenção esteja o caminhante do céu, né? Que é o que nós somos, caminhantes do céu, neste percurso planetário. Então, que esse percurso planetário seja renovado a cada dia, né? Nas nossas relações, porque nós não somos os mesmos. A gente tem oportunidade de crescimento, de aprendizado, de fazer diferente, de se renovar todos os dias. E sempre há o que se melhorar, sempre há novas oportunidades, experiências. Então, que as nossas relações sejam cada vez mais espirituais, né? Nós somos seres espirituais nesta caminhada terrena e que todas as nossas relações possam ser com as consciências evolutivas que somos, né? Para além da personagem física que estamos vivenciando, ok? Respondi a pergunta, Jéssica, mas eu estou aqui à disposição para que como nós temos WhatsApp uma da outra, pode mandar pergunta, pode mandar no grupo lá no Telegram, porque assim a gente ou deixar no direct ou aqui na postagem, porque assim a gente tem a oportunidade de enriquecer cada vez mais as nossas reflexões com as energias de luz e movimento. Ah lá, a Jéssica está respondendo que sim, sim, então que ótimo, fico feliz. E que a gente enriqueça cada vez mais os nossos dias com a nossa experiência planetária e que a gente seja cada vez mais células saudáveis nesse planeta. Gratidão, um beijo enorme, até mais, arro.